Está aberta a concorrência pública para a concessão dos serviços de iluminação em Ribeirão Preto. A empresa vai ser responsável por instalação, modernização e manutenção de todo o sistema na cidade. Especialista alerta para a importância de detalhar o contrato e fiscalizar o serviço. O anúncio foi feito durante o Congresso Estadual de Municípios e publicado no Diário Oficial. As propostas vão ser recebidas até 27 de junho e o leilão acontece no início de julho. O contrato de quase 300 milhões de reais prevê que a empresa assuma a responsabilidade por instalação, modernização, expansão e manutenção de todos os parques de iluminação do município. Ruas, avenidas, praças, parques e até monumentos históricos. Com isso, nós vamos ter mais incentivo ao comércio nos locais de vida noturna, menos acidentes em função da visibilidade melhor dos veículos e dos pedestres durante a noite, menos delituosidade, menos criminalidade, porque a cidade estando mais iluminada, você tem menos oportunidade para os criminosos, melhoria no ambiente de comércio, de turismo, de gastronomia e, ao mesmo tempo, uma cidade que se desobriga de ficar cuidando de toda a sua parte de energia elétrica. A gente vai passar a ter todos esses benefícios sem nenhum ônus, seja para o contribuinte ou seja para os cofres públicos, que também são de responsabilidade do contribuinte. A partir da assinatura do contrato, a concessionária vai ter 120 dias para iniciar o processo de substituição de todas as lâmpadas por LED. O trabalho começa da parte periférica para o centro da cidade, para atender primeiro as áreas menos iluminadas. O foco é aumentar a eficiência energética e oferecer resposta rápida aos problemas. Vai ter um centro de controle e operação que vai permitir, quando uma lâmpada queimar, ou ela for, por qualquer maneira, danificada, ou um fio romper por acidente ou por furto, você tem a cidade georreferenciada e eles vão identificar no mapa da cidade aonde aquela ocorrência se deu e correr para lá para resolver o problema. Um dos desafios da iniciativa é lidar com os recorrentes episódios de furtos de iluminação que se espalham por toda a cidade. A Praça Antônio Lopes Veludo, aqui no Jardim Sumaré, onde nós estamos, é um exemplo disso. A área ficou 2 anos no escuro. No ano passado, novas lâmpadas foram instaladas, só que uma semana depois, levaram tudo de novo. O engenheiro eletricista alerta que os detalhes do contrato precisam ser muito bem analisados para evitar problemas a longo prazo, considerando que a concessão é válida por 13 anos. É difícil prever tudo que pode acontecer, mas as situações mais cotidianas, assim, quando queima uma lâmpada, em quanto tempo vão trocar, a gente sabe que tem questão de furtos de instalações aí em avenidas, principalmente na Via Norte, né? E quem assume essa situação, se isso passa a ser recorrente, é a empresa que vai estar administrando, vai passar essa conta para o município. Questões assim, detalhes da qualidade do equipamento que vai ser instalado, qual é a durabilidade mínima, se isso não está atingindo, está sempre queimando. E se não der certo, como é que se calcula uma indenização para tirar essa empresa e chamar outra? Vai ficar aquela discussão do tipo, eu já investi, para eu sair eu tenho que ser reembolsado, que valor ser reembolsado? Outra questão importante é a fiscalização. Ele defende que o município acompanhe de perto se o contrato está sendo devidamente cumprido, para evitar dores de cabeça, a exemplo de outras concessões. Quem controla para saber se aquela atividade foi executada a contento ou ainda está em aberto, porque falta às vezes um equipamento para trocar uma peça, em que situações, como isso é avaliado, o ranqueamento de 0 a 10, por exemplo, para que tudo isso seja levado em consideração, para depois não ficar questionando-se tudo, até o auto de fiscalização questione, e aí vira, às vezes, até multas que não se pagam, porque questiona até o valor da multa, questiona os valores, e aí a gente não sai do lugar, e quem sofre é nós, moradores da cidade, né? E o poder público municipal vai exercer o papel de regulação e fiscalização do cumprimento do contrato. E também, contratualmente, está previsto uma empresa independente para analisar, por maior transparência, o cumprimento de todas as cláusulas contratuais, para que a prefeitura esteja, portanto, preservada de que esse contrato será religiosamente cumprido. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Para analisarmos melhor esse assunto, conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo está o advogado Dr. Álvaro Gradim. Doutor, nós estamos falando então de um contrato de quase 300 milhões de reais por uma concessão de 13 anos. É um assunto que de fato exige muito critério e detalhamento para evitar problemas lá na frente, né? Uma ótima tarde ao senhor.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Sim, sem sombra de dúvida. É preciso analisar várias questões formais e técnicas dessa contratação, principalmente na questão da forma de pagamento, na forma de cobrança, na formas de denúncia da má prestação de serviço e nessa questão do agente fiscalizador. Esse valor de 300 milhões assusta realmente, porque você chega a quase 10% do valor do orçamento do município, né? Então, você verifica que essa cobrança a mais nas contas, em cada unidade consumidora, Ribeirão Preto tem 300 mil unidades consumidoras, representará R$1.000 a mais por mês nessas unidades consumidoras. Dizer que essa cobrança vai ser proporcional ao consumo e que isso não afetará o consumidor final é uma grande falácia, porque quem diz isso não sabe como funciona a iniciativa privada. Todas as empresas, elas repassam aos consumidores não só todas as despesas que elas tiveram, como também a margem de lucro dela. Então, esses 300 milhões de reais, ele vai influenciar diretamente todas as mercadorias e serviços que são vendidos na cidade. A empresa vai tomar conta de toda a iluminação pública de Ribeirão Preto e aí até diante dessa análise que o senhor acabou de fazer, doutor, não vai dar mais para aceitar que você tenha um espaço escuro com iluminação inadequada em qualquer canto da cidade. Sem sombra de dúvida, a empresa que assumir essa responsabilidade junto com a prefeitura, ela vai assumir essa obrigação de iluminar toda a área pública da cidade. E se ela não prestar esse serviço, ela vai sofrer as consequências em multas e até rescisão do contrato, se cabível. Como a gente viu aí na reportagem também, a Prefeitura diz que vai contratar uma empresa para fiscalizar o serviço prestado e evitar o descumprimento contratual. O próprio Executivo não deveria desempenhar esse papel de fiscalizador? Precisa gastar mais dinheiro, então? André, a parceria público-privada é uma forma de contratação que prevê obrigações mútuas. Na realidade, a prefeitura ela não está deixando de prestar esse serviço. Ela vai encontrar um parceiro que faça esse serviço junto com ela, ok? Na realidade, quem faz a fiscalização desse serviço é a Agência Nacional de Energia Elétrica. A prefeitura ela vai contratar, provavelmente, uma empresa dessas que fazem auditoria para verificar o cumprimento do contrato. A fiscalização cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica. Bem, já que nós estamos falando então nesse alto valor e por falar até em dinheiro, o prefeito garantiu em entrevista que a prefeitura não fará novos aportes e que não haverá cobrança a mais do consumidor. São compromissos que não podem cair então no esquecimento. Certamente o prefeito deve estar se confundindo ao tipo de contrato que ele está fazendo. Ele está pensando numa privatização. Não há privatização, é uma parceria público-privada. Existem direitos e obrigações de ambas as partes nessa forma de contratação. Ele não pode, inclusive, garantir que não haverá cobrança a mais do contribuinte, porque ele não sabe sequer se o que ele vai arrecadar com essa cobrança dessa contribuição nas contas de energia, se isso vai cobrir o serviço ou não. A PPP da iluminação foi aprovada pela Câmara e se exige ainda mais participação e acompanhamento também por parte dos vereadores. Sem sombra de dúvida, uma contratação desse tamanho, que representa tanto para o município, para um serviço tão essencial como esse, demanda uma fiscalização eficiente e eficaz de todos os agentes públicos envolvidos. E uma das atribuições dos vereadores é exatamente fazer essa fiscalização. Eles precisam averiguar desde a formalização desse edital, garantir que haja concorrência, livre mercado, para que outras empresas possam prestar o mesmo serviço dentro do município e o consumidor final tenha a possibilidade de escolher qual empresa ele quer que faça esse serviço, ao invés de uma só, como o prefeito demonstra que quer fazer, para que o beneficiado seja o consumidor. Trocar um monopólio público por um monopólio privado é um erro essencial que a Prefeitura de Ribeirão não pode cometer. Doutor Álvaro Gradim, advogado, agradeço a presença do senhor aqui. Um ótimo fim de semana, doutor. Eu que agradeço a oportunidade.